Uma pesquisa da agência Mature de 2022, realizada em quase 200 empresas no Brasil, mostrou como está o mercado de trabalho para pessoas com mais de 50 anos. A maioria das empresas pesquisadas tem de 6% a 10% de pessoas acima dessa faixa etária em seu quadro funcional. Segundo o estudo, 78% das empresas consideram-se etaristas e têm barreiras para a contratação de trabalhadores nessa faixa de idade. A especialista em recrutamento e seleção, Marluce Desorzi, falou sobre as dificuldades que esse grupo de pessoas acima dos 50 anos enfrentam ao procurar novas oportunidades profissionais. Existe sim uma certa dificuldade, né? Porque algumas empresas têm aquele estereótipo que pessoas acima de 50 anos, ela já não tem tanta flexibilidade para aprender, ela tem mais dificuldade de mexer com tecnologia, né, de trabalhar com tecnologia, né? E aí ela acaba sendo um pouco mais resistente para algumas coisas, né? E sem contar que algumas empresas também optam por pessoas mais novas, até porque muitas vezes os mais novos eles vão pagar também um salário, né, menor, né? Porque essas pessoas acima dos 50 anos, elas já vêm com experiência, né? Elas já têm uma vivência prática, né, grande, superior às pessoas mais novas, então elas acabam tendo aí uma remuneração bem maior, né? E o que não é tão vantajoso para as empresas, tá? Então, existe sim. Por outro lado, nós temos empresas com mentalidades muito mais abertas em relação a isso, né? Porque elas querem exatamente, né, o valor que elas dão para profissionais com mais experiência, né? Profissionais com mais maturidade, que muitas vezes não vai encontrar num profissional mais jovem, né? Para lidar com os desafios, com soluções de problema, né? Com a resistência das frustrações do dia a dia. Então, existem empresas também que valorizem, querem esse profissional. Só para você ter uma ideia, eu fiz recentemente um processo seletivo para uma vaga de gerente comercial para um cliente nosso que está lá no Acre, né? A pessoa tem 56 anos, né? Um outro também que a gente fez, eu já fiz um processo seletivo para gerente comercial para uma pessoa de 60 anos, 65, tá? Então, existe espaço, sim, né? Empresas grandes empresas, né, vamos falar multinacionais, às vezes preferem mais o jovem, porque eles têm todo um tempo aí para treinar, né? Por exemplo, fazer um programa trainee, que se acaba, né, tendo pessoas aí que recentemente saíram de uma faculdade. Empresas que precisam colocar mais ritmo no negócio, de ter pessoas que vão entrar jogando o jogo, geralmente médias empresas ou empresas que estão em crescimento, elas vão querer pessoas, sim, que venham com essa bagagem, que venham com essa experiência e vai trazer mais segurança aí para os seus processos, né? E para a execução do trabalho aí com maior rapidez, né? Maior possibilidade de utilizar essa experiência para o negócio delas. A especialista também dá dicas importantes para os candidatos da terceira idade que estão em busca de recolocação profissional. Ao mesmo tempo, parece um paradoxo, né? Que as empresas, elas, às vezes, ficam resistentes por conta desse profissional, por conta dessa, muitas vezes, resistência em aprender flexibilidade, é exatamente isso que eles precisam ter, né? Então, mais do que nunca, está muito conectado com a tecnologia, com a inovação. Um outro ponto, ele não parar de aprender, né? E aí tem um fator assim que eu sempre falo que é a cereja do bolo. Ele precisa fortalecer cada vez mais o network, né? Ou seja, realmente ter uma rede de relacionamento, uma rede de contatos, para que ele consiga, e na hora que ele precisar fazer uma transição de carreira, ou ir para uma terceira, né, uma quarta carreira, ele ter uma rede, né, bacana, interessante, para ele poder se apoiar, né? O que acontece muitas vezes, e eu já presenciei isso, né, já vi isso inúmeras vezes, a pessoa ela fica muito tempo no lugar, e aí ela não faz relacionamento, ela não tem esse cultivo, né, do relacionamento com as pessoas, então ela some. Aí ela vai procurar essa pessoa, essa rede de apoio, só quando lhe interessa.
e a hora que pode ser que esse mercado vire as costas para ela, né? Então, eu falo que é ter flexibilidade para aprender o novo, né? De poder realmente se reinventar, estar conectado com tecnologia, né? Não parar de estudar e realmente ter uma rede de relacionamento, que é esse network saudável. Eu posso assegurar que a cereja do bolo na carreira desse profissional é ele realmente ter uma rede saudável, né? Uma rede de relacionamento que ele consiga se apoiar quando ele quer fazer essa mudança. O envelhecimento da força de trabalho no país é um desafio que o Brasil terá de enfrentar. Com base na pesquisa nacional por amostra de domicílios, elaborada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, revelou que, de 2012 a 2019, a parcela da população com mais de 50 anos saiu de 23% para 28%. Estimativas indicam que, até 2040, 6 em cada 10 trabalhadores brasileiros terão mais de 45 anos de idade. Os números do IBGE mostram que, em 17 milhões de famílias brasileiras, o sustento econômico fica por conta de pessoas com mais de 60 anos.